Lucas capítulo 6. Versos 43 até 45. Um texto pequeno, mas uma das parábolas de Jesus. 43 até 45. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque dos espinheiros não se colhem figos, nem se vindimam uvas das sarças. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o que é bom, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Pai, abençoa essa palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma vez eu fiz uma comparação, usei uma vez aqui uma esponja. Nós somos como esponjas. E a gente pensa que não, mas aquilo com que a gente enche o nosso coração transborda para fora de algum jeito. E as consequências sempre vêm, né? Então, as semeaduras que a gente semeia no coração, por exemplo, eu posso semear pensamentos de malícia e achar ingenuamente que eu não vou ter um comportamento malicioso. Mentira! Vai ter sim. Então isso é o... Está começando a gravação agora? Então vamos reiniciar porque nós estamos gravando. Desculpa, gente. Eu vou ler de novo, então, para repetir a gravação, a leitura de Lucas, capítulo 6, 43 até 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Como eu estava dizendo, é como se nós fôssemos esponjas. Aquilo que a gente derrama dentro de uma esponja, mais cedo ou mais tarde vai vazar. Nós não somos herméticos, que aquilo que cai no nosso interior fica escondido lá dentro para sempre. Uma hora ou outra isso escapa. E é assim que eu estava dizendo que pessoas que brincam com pensamentos maliciosos, pensamentos imorais, indecentes, de raiva, de amargura, elas se enganam pensando que aquilo vai ficar escondido dentro delas. De uma forma ou de outra isso brota e vem a se manifestar em público. E as pessoas, então, reproduzem a semeadura que foi colocada em seu coração. Isso é muito importante porque a Bíblia diz: de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração ali é o íntimo do seu ser, os seus pensamentos, o seu mundo interior. E você precisa que esse mundo interior seja puro. Principalmente que um dia você vai ficar velho. E ficando velho, os teus filtros desaparecem. E aquilo que você filtrava enquanto ainda era jovem, vai brotar para fora como mananciais, como esguichos descontroláveis quando você for velho, porque não haverá mais filtro. Você ficará senil com o tempo e não terá mais controle completo sobre o que fala. Então, é bom que as coisas sejam limpas agora, para que quando você for um velhinho, não seja, por exemplo, eu conheci algumas velhinhas, eu tenho uma tia que é assim, que cada 3 palavras a gente tem que colocar um pip no meio, porque está ficando velha, não tem filtro. E às vezes aqueles pensamentos que estavam lá dentro, que eram assim meio que censurados, brotam agora com maior naturalidade. E você está tudo bem, né? A pessoa de idade já não tem mais tanto controle sobre o que fala. Só que é importante, então, que nós nos dediquemos a ser pessoas puras.
E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da árvore e de seus frutos. Vocês sabiam que dentro de uma semente tem uma floresta inteira? Eu estou fazendo uma experiência. Lá no fundo do quintal, plantei 3 sementes de feijão, duas sementes não vingaram, uma semente vingou, deu uma vagem, dessa vagem uma semente brotou. Mas eu quero chegar a pelo menos um saco de 5 quilos, se não de 50, de feijão. A partir daquele feijão. Porque dentro de uma única semente tem uma floresta inteira. E a minha ideia é exatamente isso, contornar a escassez plantando o pouco que eu tenho. Isso tem relação com finanças, mas aqui nesse caso também se aplica porque tem a questão da multiplicação natural. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Já falei algumas vezes no passado sobre multiplicação, mas eu quero falar agora sobre algo que é natural. Dar fruto faz parte da natureza da árvore. Você sabe que é praticamente impossível, quer dizer, muito difícil você não dar fruto. Vou dar um exemplo. Nós, seres humanos, em termos de frutificar, seria o que nós chamamos de gerar filhos. Quando pessoas têm um relacionamento íntimo, elas têm que tomar cuidado se elas não querem ter filhos, porque é fácil. Aí existem os vários métodos contraceptivos, né? A pílula, tabelinha e um monte de coisa assim, para proteger o que é natural. Descuidou, já era. Já surge o fruto. Você vê que isso é um processo natural e inevitável. Não exige esforço. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós ficamos preocupados. Dá um exemplo, Adriano e a Crisele, né, ficaram um tempão preocupados em multiplicar. E hoje eles são uma família bem numerosa, né? Abençoada. A bênção veio com o tempo, veio naturalmente. Porque faz parte da natureza nossa multiplicar. Só que isso também se aplica às coisas que estão dentro do nosso coração. Aquilo que está em nós vai se multiplicar, tanto as coisas boas como as ruins. Elas não vão permanecer pequenas. Tudo que você cultiva ao longo da vida cresce. Então, por isso, amados, que muitas vezes nós nos encantamos com crianças. Porque tudo nelas é pequenininho e inocente. Uma criancinha de 5 anos pode ter uma atitude egoísta, mas a atitude egoísta dela vai ter um resultado pequenininho. E a gente diz, que coisinha fofinha, a criança está batendo na outra porque não quer repartir o brinquedo. Diz, não faz isso, minha queridinha, meu queridinho. Só que, com o tempo, se aquele egoísmo não for tratado, o que vai acontecer com aquele egoísmo? Vai crescer junto com a criança. E vai se tornar maior. E, de repente, já não é mais uma criança não querendo repartir o brinquedo, pode ser uma pessoa fazendo bullying com outra. E sabe que crianças na escola, algumas passaram bastante aragem na mão de outras crianças. Por quê? Porque o egoísmo estava presente. Mas também atitudes boas. De repente se vê uma criança tendo uma atitude generosa para com outra. Se ela permanecer naquela atitude, isso vai crescer e um dia você pode encontrar uma pessoa. Esses dias eu assisti um documentário que achei muito interessante. Uma tribo indiana, na Índia, logicamente, porque a indiana é na Índia, né? Essa tribo vivia num lugar cercado por montanhas.
E por isso viviam em extrema pobreza, porque o governo não se incomodava em levar água encanada, eletricidade, ensino, hospital, nem nada disso para lá. Então, para você chegar no hospital mais próximo, tinha que andar a pé centenas de quilômetros para chegar no hospital mais próximo. E um homem casou e a sua esposa, como todas as pessoas da região, tinha que subir uma montanha perigosa, pedras escorregadiças, para buscar água. E um dia a esposa resvalou, caiu e morreu. Então aquele homem, para resolver o problema, tentou falar com as autoridades, não conseguiu. Ele sozinho, com martelo, talhadeira, cavocou uma montanha. Levou 22 anos para conseguir domar aquela montanha. E ele mesmo sozinho abriu um caminho até a civilização. 22 anos. O cara já tinha pelo menos uns 30 quando aconteceu a tragédia. Imagine uma pessoa de mais de 52 anos. Ele era velhinho quando finalmente asfaltaram aquele lugar e trouxeram escola, trouxeram todas as coisas. Isso é um ato de generosidade. Esse homem se tornou famoso na Índia. Infelizmente, alguns passaram a adorar o cara, que é costume na Índia, né? De qualquer forma, essa é uma atitude de generosidade que cresceu. O sofrimento dele se transformou numa ação. Ele fez isso sozinho. O pessoal da vila dizia que ele era louco. Mas esse homem conseguiu fazer essa façanha pensando nos outros. O governo indiano quis lhe dar um terreno com plantação e tudo. Ele disse assim, em vez de me dar um terreno, construa um hospital na minha vila. E dê casa de alvenaria para todos. Está vendo? São coisas que começam com atitudes pequenas e crescem. O fruto vem, não importa. Você vai reproduzir aquilo que está dentro de você, faz parte da sua natureza. Mesmo que a gente tente evitar, naturalmente o que há em nós se multiplicará. O que nos leva a uma responsabilidade. Porque aquilo que existe dentro de nós é de nossa responsabilidade. Aquilo com que alimentamos o coração é de nossa responsabilidade. E nós não pensamos que um pequeno hábito sendo cultivado gera uma estrutura de pensamento. E uma estrutura de pensamento gera um estilo de vida. E um estilo de vida gera um destino. Uma história e um destino. E qual é o estilo de vida que você está construindo com aquilo que você deposita em teu coração? Então, primeira coisa que nós precisamos entender, que dar fruto faz parte da natureza da árvore. E você não precisa se esforçar para produzir fruto, você precisa se esforçar para não produzir fruto. Assim, amados, aquilo que há dentro de você vai se multiplicar inevitavelmente. Segunda coisa, o fruto é a expressão do que há na árvore. Não podemos produzir o que não está em nós. Só podemos produzir o que está em nós. Agora pensa um pouquinho. O que tem em nós? Ah, pastor, eu sou uma pessoa boazinha, eu tenho bons pensamentos. Quanto por cento do seu tempo você pode dizer que você realmente é assim? A Bíblia diz uma coisa bastante desesperançosa sobre nós, que o nosso coração é mau. Jeremias 17:9, por exemplo. Vamos ler que eu até estou com uma falha de memória. Eu sabia citar esse versículo de cor, mas já que nós estamos... Vamos pegar Jeremias 17:9. Já que me deu um branco de memória, vamos passar para a Bíblia, que é mais fácil. Jó, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias.
Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Jeremias 17:9 diz assim. Vamos. Se a Bíblia é grande aqui, ela vai devagar. 17:9. O coração é mais enganoso de todas as coisas e desesperadamente corrupto, perverso. Quem o conhecerá? Então, esse é o nosso coração. É perverso, corrupto. Mais enganoso que todas as coisas. E a gente pensa, até as nossas boas intenções são cheias de egoísmo. Então fica a pergunta, poxa, mas pastor, então você veio pregar para nós, para a gente se sentir um lixo? Não, é para encarar a realidade. Muita coisa que está em nós vai se reproduzir por esse caminho. Por serem coisas más, vão reproduzir coisas más. E é levando a pessoa a esse entendimento que é desesperador, que nós passamos para a boa notícia do Evangelho. A boa notícia é exatamente isso. Primeiro preciso passar por uma má notícia. Você é mau e você não tem solução por si mesmo. A boa notícia é que Deus trouxe a solução. Essa solução é a natureza de Deus implantada em nós. Então, a partir do momento que você entregou a vida para Jesus, uma nova natureza bondosa é implantada em nós. A Bíblia diz que a justiça dos homens perante Deus é como trapo de imundícia, papel higiênico usado. O melhor de nós diante de Deus é como papel higiênico usado. É horrível. Mas Deus trouxe a sua natureza, a bondade de Deus, através de Jesus Cristo e da presença do Espírito Santo. Por isso, nós vivemos essa síndrome, às vezes, de o médico é um monstro. O médico bonzinho, o monstro que destrói. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto aqui neste mundo nós vivemos com essas duas naturezas. A natureza perversa e a natureza bondosa. A natureza humana que é perversa, a natureza bondosa que vem de Deus. Portanto, amados, para parar de reproduzir coisas más, precisamos de outra natureza. E é Cristo que vai nos dar essa nova natureza, para quem se confia a Ele e se submete. Vejam Romanos 11:24. Diz assim: porque se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Deixa eu contar um pouquinho o contexto dessa história. Oliveira brava é uma oliveira venenosa. É uma planta venenosa. E aí quando você vai fazer um enxerto é quando você pega uma planta, corta o toco dela, deixa a raiz e um toquinho de madeira para fora, aí você põe outra planta em cima e amarra e cicatriza aquela ferida, aquela junção, e aquilo passa a se tornar uma planta só, com a natureza da planta que está embaixo e a natureza da planta que está em cima, misturadas. Então você pode fazer vários tipos de plantas diferentes através desse método do enxerto. Você corta uma e põe os galhos de outra no lugar do corte. Então, quem é que ia pegar uma planta venenosa e colocar no caule de uma planta boa? Deus fez isso. Você é a planta venenosa. Deus cortou os galhos originais da planta boa, que era Israel, e enxertou vocês, venenosos, no lugar. Essa é a ideia que Paulo está falando. Ele está dizendo que Deus colocou na raiz boa uma planta venenosa para dar bons frutos. Então, amados, a seiva da raiz boa invade a planta venenosa e muda a natureza da planta venenosa. É isso que Deus fez conosco. Quando você entrega a sua vida a Cristo, a tua seiva venenosa é trocada pela seiva
da presença de Deus em sua vida. E você é alterado em sua essência, para que você possa produzir frutos que têm valor eterno. Então, essa é a razão da obra de Jesus Cristo. As pessoas pensam que Jesus nos salvou só para que a gente pudesse escapar do inferno e ir para o céu. Mas isso não é nem a metade da história. Jesus morreu na cruz para livrar você de você mesmo. É louco isso, né? Para pensar um pouco. Jesus morreu na cruz para livrar você de você mesmo, da sua velha natureza, daquilo que mais estraga a sua vida, você. Para que você deixe de ser o velho você e passe a ser um novo você. Alguém que traz vida a tudo que toca. É disso que nós estamos falando. Porque o fruto multiplica aquilo que há na árvore. Você já viu alguma vez um boi e uma vaca cruzar e produzir coelho? Reproduz o quê? Bezerrinho, uma vaquinha, um boizinho. Certo? Reproduz a mesma natureza. Todo ser vivo precisa se multiplicar para que sua espécie sobreviva. Não é verdade? Se a raça humana parasse de se multiplicar, em 80 anos nós não estaríamos mais nessa Terra. 80, 100, no máximo 150, não haveria mais ninguém nesse planeta, ser humano. É necessário para que a raça humana exista, continue existindo, que a gente se multiplique. Multiplicar é gerar mais quantidade da mesma coisa. Logo, para que algo continue a existir, é preciso gerar maior quantidade de si mesmo. Percebeu? Até mesmo aquilo que você recebeu de Deus precisa multiplicar. Precisa gerar mais quantidade da mesma coisa na vida de outros, em ações, para que nós possamos manter vivo aquilo que foi plantado em nós. O bastão da fé foi passado para a nossa geração e vai ser passado para outra. E a pergunta fica, se nós temos menos de nós a cada geração, em quanta geração deixamos de existir? Existe um dado de biologia que existe um número mínimo de seres de uma espécie para que essa espécie continue existindo. Ficou abaixo daquilo, é só uma questão de tempo, mesmo que eles se reproduzam, é só uma questão de tempo para eles deixarem de existir. Parece que em algumas espécies 300 é um número mínimo. 290, essa espécie já está condenada à extinção, não sobreviverá, deixará de existir. E muitas espécies já não existem no nosso planeta, né? Um exemplo, a ave dodô, né? E assim outros animais, porque baixaram desse número crítico e não houve mais possibilidade de salvação daquela espécie. Agora, para que nós, tudo aquilo que multiplica em nós, se aquilo é mal, então há aumento da maldade na Terra. Lógico que, por causa da queda, a maioria do que existe dentro de nós é mal. E quando nos multiplicamos naturalmente, aumentamos a quantidade do mal presente em nós. Naturalmente. Se nós não somos enxertados na oliveira boa. Vejam Mateus, versículo 24, 12, que é um raio-x dos nossos tempos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Muitas vezes também acontece que a multiplicação de uma espécie implica na morte de outra.
Por quê? Porque uma passa a predar, a atacar e destruir a outra. A iniquidade crescendo, ela é um predador do amor. E ela mata o amor. Percebeu? Então, a multiplicação natural, como está acontecendo no mundo, a iniquidade cresce. Como aconteceu antes do dilúvio, a iniquidade cresce. E o amor esfria. E o amor pode entrar em processo de extinção. Para multiplicar algo diferente do original, é preciso mudar a natureza. Não é o que a gente faz, por exemplo, com produtos transgênicos? Cientistas se dedicam a alterar o DNA de certas plantas para que elas possam sobreviver, resistir a pragas e aumentar a qualidade dessas coisas. Não sei se vocês já viram a fotografia de uma espiga de milho natural. É uma coisinha desse tamanho assim. Dá umas 20 grãos de milho. Mas a gente conhece por milho um negócio desse tamanho que tem mais de uma centena de grãos por sabugo. O que aconteceu? Alteração genética. Não é o milho natural. É o milho cuja essência foi mudada. E Deus, desde que o homem caiu em pecado, Deus está criando seres transgênicos. No sentido de que nós estamos sendo implantados com uma nova natureza que traz vida. É a presença de Cristo que nos dá a nova natureza para reproduzir. Se nós nos afastamos de Cristo, voltamos a reproduzir as coisas antigas. E por isso é importante, amados, eu não sei como é que está a tua vida devocional, mas nunca abandone a sua vida devocional, porque é ali que você vai ter um enxerto da nova natureza. Se você abandonar a sua vida espiritual, sua vida devocional, aos poucos você vai começar a perceber algo horrível brotando dentro de você. Por isso é tão importante oração, Bíblia, né? Oração, Bíblia, oração, Bíblia, oração, Bíblia, oração, Bíblia. Respiração do crente. Não se pode encontrar na árvore outro fruto que não o dela. Quem tenta reproduzir o que não tem dentro de si, cedo ou tarde será desmascarado. A gente vê isso muito, né? Pessoas, eu vejo isso como pastor, porque enquanto eu não me apresento como pastor, as pessoas são como elas são, naturais. Aí eu digo que eu sou pastor. Oh, então Deus é muito bom, Ele falou na sua palavra. Começo a representar um comportamento crente. Eu só fico assim. E eu tenho que aguentar isso, né? Fingindo para mim que é uma pessoa espiritual, porque eu falei que sou pastor. Para não ficar feio na fita. Mas até então estava contando umas piadinhas bem pesadas, falando umas coisas maliciosas. Falei que sou pastor, mudou todo o comportamento. Amados, não tenta fingir o que você não é. Tenta ser o que você não é através da mudança pela intimidade com Deus. Eu digo para vocês, gente, eu sou um homem sujo. Por natureza, eu sou imoral, sou indecente, sou egoísta, sou briguento. Mas a natureza de Cristo implantada em mim me deu uma nova dimensão de vida. Quando estou em Cristo, eu não sou imoral, não sou indecente, não sou egoísta, não sou briguento, sou pacífico. Mas isso não é meu, isso é seiva de Deus fluindo dentro de mim. Se eu me corto fora do tronco, eu não produzo fruto. Fruto de vida, só fruto de morte. Percebeu? Essa é a essência do cristianismo. Logo, nós precisamos, amados, mudar o que está dentro de nós, em vez de tentar aparentar o que não somos. Não tente salvar as aparências. A comunidade cristã é uma comunidade de pessoas que entenderam que não prestam por si só.
E por isso você não precisa representar nada. Você pode dizer, eu não presto como pessoa. Por mim mesmo. Mas por causa de Cristo, eu fui transformado. Eu tenho uma nova natureza. Eu não preciso esconder os meus erros, dizer, olha, eu nunca fiz. Cometi vários erros graves ao longo da minha vida. Mas se Cristo me resgatou, me perdoou, me transformou, hoje eu sou nova criatura. Ah, de vez em quando aparece o monstro que está dentro de mim? Aparece. E eu digo, Senhor, de novo essa coisa feia. Mas eu sou teu, Senhor. Põe em mim a tua seiva, me faz produzir o teu fruto, que é fruto de vida e não de morte. E eu volto para Jesus, e é exatamente essa a essência da vida cristã dentro da igreja. Compreende? Isso é a essência da fé cristã. Logo, aquilo que está escrito aqui, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. O que é isso, gente? Há um tesouro no coração. Há um tesouro no coração. Na verdade, existem dois baús no coração. O baú do mal e o baú do bem. Qual baú você vai abrir? Depende muito qual baú você anda enchendo. Tchau, dona Olívia, já que vieram te buscar, Deus abençoe. Portanto, amados, eu queria concluir o seguinte: uma vez que o coração está cheio da bondade de Deus, o fruto disso surge naturalmente. Nós precisamos encher o nosso coração com Deus, através da oração, através de boas leituras, através de ouvir e ler a palavra de Deus. Eu acho muito interessante, minha esposa pegou um hábito que eu estou copiando. Ela pega o celular e põe na Bíblia, no aplicativo da Bíblia, enquanto ela está trabalhando, porque ela nunca para, ela está com o celular lá, lendo a Bíblia para ela ouvindo a palavra de Deus através do celular, se encharcando da palavra de Deus. Aí não é novidade que ela é a bênção que ela é, porque é uma mulher que se encharca continuamente com as coisas de Deus. Assim, amados, através da prática, da obediência, todas essas coisas enchem o coração. Você pode fazer isso. E aquilo que começa pequeno em você vai crescer. Você pode dizer assim, mas não tem muito significado. Eu li a Bíblia hoje, nem entendi quase nada do que eu li. Vai lendo, vai continuando. Esse é um livro vivo. E a semente que está ali vai entrar no teu coração e vai produzir fruto. E um dia você vai olhar para trás e dizer, nossa, como eu mudei. Quanta bênção eu encontrei através desse caminho. E que Deus possa fazer de você uma árvore frutífera, cujos frutos tragam vida, consolo, restauração para todos que dele se servirem. Vamos ficar em pé e orar. Pai querido, obrigado porque a Tua palavra nos ensina e obrigado pelo desafio de plantar boa semente em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a escolher com sabedoria as sementes e não deixar, Senhor, que o fruto podre desse mundo encontre abrigo em nossas vidas. Nos usa, Senhor, para ser instrumento de libertação, cura e salvação para muitos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.